disposição para mudar, sair do ego, do saber para largar, disposição para seguir, para ceder, para pensar sobre o teu futuro. Não adianta só prever sem... Eu não sei se você vai se identificar com isso, mas o que eu mais espero da minha equipe, das pessoas que trabalham junto comigo, é que elas sejam criativas. Criatividade é o resultado da proatividade, da motivação e do engajamento que tanto desejamos fortalecer na nossa equipe, né? Nos próximos minutos eu quero contar para vocês como a gente pode ser gestores mais criativos e de maneira bem prática. Mas afinal, por que um gestor, apesar de parecer óbvio, precisa ser criativo, né? Consideramos que como gestores a gente precisa o quê? Dar o exemplo para inspirar. E isso serve para qualquer tipo de comportamento que a gente quer cultivar na nossa equipe. Então, se a gente quer uma equipe criativa, precisamos ser gestores criativos. Você já parou para pensar se você, como gestor, é tão proativo, motivado e engajado para ser referência para sua equipe? Quando a gente pensa, às vezes, na palavra criatividade, normalmente nos vem à cabeça várias coisas que nos remetem à inovação, diferenciação, coisas boas, positivas. Mas será que em algum momento nós paramos para refletir em como essas coisas surgem no nosso dia a dia, como nos tornamos criativos? Antes de eu trazer aqui um método prático para você alcançar mais criatividade na sua gestão, eu quero explicar também como que eu defino um gestor, né? Um gestor, ele tem três principais funções. Um gestor, ele tem três principais funções, que eu chamo de os 3 M's da gestão, que é montar a melhor equipe, monitorar as atividades e motivar o bom desempenho. Entendendo essas funções, a gente pode agora ir um pouco mais a fundo na questão. O que é, então, um gestor criativo? Ao meu ver, um gestor criativo é aquele que tem as melhores abordagens para extrair o melhor da sua equipe, e eu passei por grandes dificuldades até entender como criar de fato essas abordagens. Por isso eu quero mostrar aqui para vocês um fluxograma bem básico e simples para vocês entenderem como que eu cheguei nessa questão. Agora deixa eu ver como é que eu tiro isso. Então, gente, nós como gestores esperamos sempre o quê? Os melhores resultados, né, da nossa equipe. E com isso, todo mundo fala pra gente que a gente precisa ter a melhor equipe para ter os melhores resultados. E para ter melhor equipe, a gente precisa de contratações assertivas, reter os melhores e engajar a equipe, né? Isso vai ser resultado... Volta. Então, como que a gente faz para estruturar essa gestão mais criativa, né? Que as pessoas se sintam motivadas, engajadas e proativas e trazer mais criatividade no nosso dia a dia? Primeiro que a gente sempre está buscando o quê? Os melhores resultados dentro do trabalho que a gente se propõe, certo? E para a gente alcançar os melhores resultados, a gente precisa da melhor equipe. E como que a gente tem a melhor equipe? Quando a gente tem contratações assertivas, quando a gente retém os melhores e quando a gente consegue o engajamento da equipe. E como que a gente consegue essas três coisas? Quando a gente tem uma cultura da empresa muito forte. Maravilhoso. E como que a gente tem a cultura, fortalece essa cultura? Quando a gente traz feedbacks individuais de forma consistente para cada pessoa da equipe. Então aqui a gente tem o que a gente precisa fazer, certo? E até aí a maioria das pessoas sabe, né? Só que aí, como que a gente faz esses feedbacks de forma assertiva? A gente precisa saber analisar indicadores, a gente precisa fazer auditoria, né? E não de uma forma pejorativa, mas checar realmente se as pessoas estão fazendo um bom trabalho para poder dar esse feedback, né? Que seja um feedback coerente e realista. A gente precisa ter um código de conduta, que são regras e comportamentos que a gente valoriza dentro da nossa equipe para a gente poder dar esses feedbacks, porque se a gente não comunica o que a gente espera, como a gente vai dar um feedback que seja pontual, certo? E aí, a partir disso, a gente tem outras ferramentas que baseiam todas essas rotinas que a gente precisa implementar na gestão para a gente ter uma gestão organizada, criativa e consistente, né? Então, tudo isso que eu coloquei aqui, rapidamente, porque a gente tem poucos minutos, é para mostrar para vocês quais são as ferramentas e quais são as 7 pilares que estruturam uma gestão criativa. Pode parecer muita coisa e realmente ser um gestor é uma capacidade técnica que muita gente ainda não tem clareza do que realmente precisa aprender para implementar, né? E aqui eu quero mostrar para você
também, dentro de todas essas ferramentas que são os azuis, as rotinas, que são esses verdinhos, né? O papel do gestor é fortalecer a cultura da empresa através dessas ferramentas. E tudo que tem em branco aqui é, de fato, o resultado do gestor. E aqui eu também quero mostrar para vocês como que nesse fluxograma, o que entra como montar equipe, monitorar atividades e manter motivada, que eu falei antes sobre os 3 M's da gestão. Então aqui vocês podem ver tudo que está com a borda vermelha, seria atividades referente a monitorar atividades. Tudo que está em branco são definições para montar a melhor equipe. E o preto aqui, o feedback individual estruturado nisso aqui para manter essa equipe motivada e a partir disso a gente ter uma equipe mais criativa. Então, quando a gente consegue trazer essas ferramentas para a nossa gestão, a gente consegue abordar as pessoas de maneira com que a gente esteja sempre equilibrando 2 coisas que são essenciais, que é o resultado, a arte da gestão, que são os números e as pessoas, ou seja, o bom desempenho, né, da parte numérica mesmo, e o fator humano, que é a criatividade. Então, como que eu posso trazer aqui para vocês de maneira ainda mais prática, como vocês podem aplicar essas coisas, como ser um gestor criativo, né? Claro que seria impossível eu falar de cada uma dessas ferramentas em alguns minutos, e se eu pudesse, então, escolher só uma delas, né, para eu me tornar uma gestora criativa, eu começaria pelas rotinas. As rotinas são as atividades que devem acontecer em uma frequência específica, né? Então, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, ou outro período de tempo, quinzenalmente, bimestral, enfim. E quando a gente cria as rotinas com o objetivo específico de gerar mais criatividade na nossa equipe, a gente precisa lembrar que criatividade é resultado final de proatividade, motivação e engajamento. Então, a gente precisa criar rotinas que estejam diretamente relacionadas a um desses objetivos e não tratar apenas como criatividade, como se ela fosse um meio, porque ela é um fim. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente pode ter rotinas focadas para proatividade. Premiações mensais de quem trouxe um resumo do livro mais inusitado. A gente pode ter reuniões semanais para compartilhar o seu principal aprendizado da semana. A gente pode trazer rotinas, exemplos focadas em motivação. A gente, como gestor, pode enviar semanalmente alguns vídeos, né, com temas motivacionais relacionados ao negócio, à função daquela equipe. A gente pode realizar reuniões individuais, semanais, né, para orientar a pessoa em direção às suas metas, ao seu desempenho. Isso também é o principal para motivar alguém, né, para você conhecer principalmente as motivações intrínsecas de cada um. Cada pessoa se motiva por fatores diferentes. Então, às vezes, a minha motivação é o trabalho, o resultado disso tudo é a minha família. Então, tudo que relaciona a minha família me motiva. Ou, às vezes, eu sou uma pessoa que eu amo viajar. Então, tudo que em torno do meu trabalho, eu faço tudo isso porque depois eu posso viajar, eu posso trabalhar viajando, enfim. Então, cada pessoa se motiva por coisas diferentes. Pessoas que se motivam por saúde, por realizações, por fala, né? Por afirmações. Tem gente que se motiva mais por dinheiro. Então, a gente tem que conhecer individualmente a nossa equipe e entender o que motiva cada um. Não adianta a gente ficar criando bonificações como forma de motivar igual para todo mundo, porque as pessoas não vão reagir, não vão se motivar todos da mesma maneira, justamente porque cada um se motiva por uma coisa diferente. Então, essa reunião individual semanal é crucial para você poder conhecer cada um, entender as motivações de cada um e usar isso a favor do desempenho delas, certo? Então, a gente também pode trazer algumas rotinas focadas em engajamento. Por exemplo, realizar mensalmente uma apresentação das conquistas desse mês, né, de todo mundo da equipe e, inclusive, pedir nessa reunião, nessa apresentação, sugestões dos próximos projetos para alcançar essas metas, né? Então, aqui eu quis trazer alguns exemplos para vocês terem isso mais palpável, né? E aí agora a gente pode passar para a próxima questão para tornar isso muito aplicável aí no dia de vocês. Como que a gente faz então para implementar essas rotinas que fomentam a criatividade? Primeiro, nós temos que ser o maior representante dessas rotinas. A gente não pode simplesmente definir algumas rotinas legais
e delegar e ver o que acontece, esperar que as pessoas vão fazer. A gente precisa estruturar essas rotinas, né? E para isso, para estruturar elas na prática, você pode usar uma ferramenta como o Excel. Vou mostrar aqui na tela para vocês como é que isso fica de forma bem prática e simples. Então, aqui na tela eu estou mostrando para vocês uma tabela em Excel, que vocês podem fazer assim que a gente terminar de assistir o vídeo, né? Com as rotinas que eu acabei de exemplificar para vocês. Premiações mensais, de quem trouxe um resumo de um livro mais inusitado, de um filme mais inusitado, enfim, aquilo que tiver a ver aí com o texto de vocês, né? Reuniões semanais para compartilhar o principal aprendizado da semana, enviar vídeos semanais com temas motivacionais, realizar reuniões individuais semanais, realizar a apresentação das conquistas mensais e comemorar os aniversários do mês também é um exemplo bem legal aí para engajar a equipe, né? Todo mundo fortalecer os laços. E aqui você vai definir qual é a frequência dessas rotinas, que rotina, né? A principal a característica dela é que ela tem um período específico para acontecer. Então vai ser mensal, vai ser semanal, né? Pode ser alguma coisa diária, enfim. E depois você vai definir qual vai ser a data em relação a essa frequência. Então, se é mês, qual o dia do mês? Ah, vai ser todo dia 15. Se é semanal, qual o dia da semana? Ah, vai ser toda sexta, toda segunda, toda terça. Esse aqui todo dia 5, esse aqui todo dia 30, né? Então, você pode montar isso de forma bem simples. Essa foi a minha primeira versão, inclusive, da ferramenta que eu utilizo hoje para organizar e gerenciar todas as rotinas e processos. Ela começou assim e funcionou por um bom tempo assim. Que você pode até refinar já, colocar talvez um responsável, uma coluna aqui por essa rotina, mas no começo eu não sugiro que você faça isso. No começo eu sugiro que você, o gestor, seja responsável por elas e depois com o tempo você vai delegando. Mas e aí, o segundo passo, então, para você implementar essas rotinas depois que você estruturou, é você encarar essas rotinas como prioridade da sua agenda do dia. Esse é o principal fator para que elas aconteçam na vida real. E eu sei que pode parecer subjetivo isso que eu tô falando de encare como prioridade, mas não é. Quando você decide que as rotinas são a prioridade, ao olhar para a sua agenda, você não tem dúvidas por onde começar o seu dia, porque se você rotina é prioridade, você sabe que você vai começar por ali e assim você não vai pular a rotina, né? Porque a ideia da rotina é que, assim, se você pular a rotina da sua agenda, ver lá que tem que fazer isso hoje, mas você não vai fazer, você vai saber que tem algo faltando e você vai só trabalhar no operacional. E o pior não é que você vai estar só no operacional, você vai estar trabalhando no operacional sem uma base sólida. E essa base sólida é justamente construída por essas rotinas que você criou. Então, depois de estruturar, você deve passar essas rotinas para a sua agenda todos os meses. Inclusive, passar as rotinas para a agenda deve constar lá na sua lista de rotinas e ter como frequência mensal. E aí você entra num looping infinito, porque você nunca mais vai perder suas rotinas de vista, né? Então, para concluir, assim que ficaria aquelas rotinas que eu mostrei de exemplo dentro da agenda de vocês. Tudo que acontece toda segunda, que acontece toda terça, toda sexta, todo dia 5, todo dia 15, todo dia 30. Então, essa é a organização final das rotinas na prática para vocês conseguirem implementar. E aí, quando você começa a estruturação das rotinas, você começa a entender o poder catalisador que elas têm ao longo do tempo, né? Então, você precisa encarar as rotinas como duas coisas. Primeiro, rotinas são iguais juros compostos. Quanto mais você faz, mais resultados você tem no longo prazo. E segundo, rotinas são iguais aos custos fixos. Não interessa os resultados, o volume de tarefas do dia. Elas têm que acontecer. É igual pagar uma conta de luz. Não interessa se seu escritório gastou mais ou menos. Não importa a operação, se foi bem ou se foi mal. No começo do mês você vai ter que pagar a conta de luz e ponto final. A grande questão que me fascina com as rotinas criativas é que elas são construídas com base na organização. Portanto, uma vez que você vê, né, que as rotinas trazem resultados para a gente ser mais criativos, você começa também a perceber que outras rotinas para outros objetivos também vão trazer resultados que você deseja, né, em outros contextos. Portanto, ao mesmo tempo que a gente está se tornando gestores mais criativos, a gente acaba também se tornando gestores mais organizados, né? A organização na minha vida e no meu trabalho sempre foi sinônimo de mais liberdade, de criação, de escolhas mais conscientes, né? E, obviamente, consequentemente, eu acabo aí tendo mais criatividade. E eu realmente espero que estruturar rotinas criativas seja também um primeiro passo
para você tornar aí a sua equipe mais criativa, proativa, motivada e engajada. Até a próxima!